Paz do Senhor, irmãos, amados, em nome de Jesus Cristo, nós começamos mais este vídeo para a glória do nome de Deus. Pois bem, irmãos, quando lemos, e nós estamos continuando o ensinamento, quando lemos sobre o Lucas, nós estamos nesse estudo do Lucas, ele prova, bem documentado, estudo sobre a pessoa de Jesus, não é? De Yeshua, de Jesus Cristo. Ele tenta mostrar bem declaradamente a respeito de Jesus. Não é à toa, irmãos. Lucas documenta bem e bem documentado, de uma forma bem declarada. Ele documenta sobre o plano de Deus em salvar a humanidade, que Jesus veio para isso. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Então, o Lucas, ele mostra claramente nas Escrituras que Jesus veio salvar os homens dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas, e mostrar que Deus ainda quer salvar o homem dos seus pecados ao longo da história, desde Adão até o dia de hoje, né? Deus quis sempre salvar o homem, sempre falou, muitas e diversas maneiras, e agora nos fala pelo Filho, não é? Eu me sinto gratificante em fazer parte desse pacto da nova aliança. Deus fez aliança com Israel, Deus fez aliança com o seu povo, com a igreja, e eu, junto com você, me sinto feliz em fazer parte, não é, do reino de Deus, fazer parte do povo que busca a presença de nosso Deus. E a história que é mostrada, revelada, ela se cumpriu-se cabalmente quando Cristo, né, cabalmente em Cristo, e quando Cristo veio aqui. Nosso Redentor veio aqui há mais de 2 mil anos, né? Mais de 2 mil anos. Ele esteve aqui conosco e nos mostrou o caminho até Deus, até os céus. Isto é maravilhoso. E nós vemos, irmãos, que ela se cumpriu em Cristo. O sentido das leis de Deus se completou, porque eram sombra, agora é imagem, é realidade, não é sombra. Irmãos, há muitos que têm a dificuldade em conhecer Cristo, não é? Em conhecer Deus, em conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, mas Cristo é a revelação de Deus. Cristo é o que se deve ser pregado, é o centro das Escrituras, da palavra de Deus. E a palavra de Deus só se tem sentido quando Cristo é o centro dessa mensagem. O sacrifício de Cristo. Cristo é a palavra. Toda mensagem que não se tem o Cristo como centro das mensagens, ela deve ser anulada, deve ser separada de nós, porque nós temos
somente Cristo como a mensagem desde o Gênesis aparece até o Apocalipse. E muitos, amados e queridos irmãos, têm, como que se diz, têm rejeitado ou anulado ou pulado as mensagens, só passar o carro da propaganda. É o carro da propaganda passando aí, não é? Nós temos que esperar. Passou, carro do óleo, né? Passando. Então muitos têm, quando lê as escrituras, fala de Cristo, o sacrifício dele, aí pula, não vou ler aqui, não. Nós vemos muitos homens de grandes religiosidades e crenças feito isso, mas nós sabemos que Cristo ele se deu como sacrifício expiador, ele expiou os nossos pecados, não só o nosso, não é, mas de todo o homem, de todos os pecadores, por todos nós pecadores. Todo homem é pecador, até aquele que diz que não é. Tem gente que diz que é santo, tem gente que diz que não é pecador. Mas vamos ver lá em João 10, João capítulo 10, o versículo 11, a gente vai lendo aos poucos, até porque a nossa matéria é de todos os dias, nós lemos todos os dias. Diz Jesus, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 11, quando ele diz assim: eu sou o bom pastor. Olha aí, Jesus é o que? Um mau pastor? Não, ele é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, repito, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, qual é o pastor, ancião, bispo, guru, papa, com mais sheik, falei, líder de religião, qual que seja, que dá a sua vida pelas ovelhas, a não ser o nosso Jesus. Eu vou até repetir para que fique centralizada essa palavra, esse estudo que nós estamos dando todos os dias, não é? Para dezenas, centenas de pessoas, nossos estudos, tanto no Face como no YouTube, onde Deus mandar, nas redes sociais, não é? Porque Ele mandou a gente pregar, não é, irmãos? Não tem que vir uma revelação lá de cima, ou levantar um profeta, porque ele já falou, já está revelado, já está claro, não precisa revelar mais, não é? O que não precisa ser revelado mais? A pregação do Evangelho, levar a palavra do Evangelho, que ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós estamos fazendo isso. Eu consigo ir no mundo todo? Não. Você consegue? Não. O que ele diz assim, é para toda a igreja. Cada um leva uma parte para a sua comunidade, para a sua casa. Então, Jesus é esse bom pastor, e é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E ele veio dar a vida pelas ovelhas. A ovelha dele não é só os que estão na igreja, é os que vão ainda ser salvos, que ainda estão fora da igreja. Olha, o irmão que está pregando heresia. Não, irmãos. João 17. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Assim, João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que tua palavra ainda vão crer em mim. Ainda vão crer, irmãos.
Tem pessoas que não é do grupo, da igreja de Jesus Cristo, do povo de Deus, mas eles são, porque Jesus diz que eles vão ainda crer, eles vão se tornar igreja, eles vão ser batizados, eles vão crer na Bíblia, vão ler a Bíblia, vão ser batizados com o Espírito Santo, Deus vai usar alguns deles para a cura, não é? Deus vai usar, porque, irmãos, tem gente que pensa que a igreja dele é só aquele povinho, aquela praquinha da denominação dele. Não, o negro é o branco, o indígena, aquele que está lá no bar, aquele que está ainda na prostituição, aqueles que estão mesmo dentro da igreja pecando, mas vão se consertar ainda, aqueles que estão fora, ainda que aqueles ateus que não acreditam em Jesus ainda, vão crer, mas todos vão crer? Não. Aqueles que ainda vão crer, aqueles que ainda vão ser tocados, que a mensagem ainda vão falar para eles, aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, esses sim vão fazer parte. Nós vamos explicar isso, um assunto mais adiantado sobre 17 de João, ainda nós vamos ter, e nós vamos ter muita coisa para a gente conversar. Bom, Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua sendo o Senhor do universo. Deus continua sendo o Senhor do homem, o homem escravo. Irmão, Deus, a misericórdia de Deus, ela é grandiosa, irmão. Olha, irmão, a misericórdia, vou repetir, a misericórdia de Deus é grandiosa. Por quê, amado irmão? Porque a palavra de Deus faz chover. Deus manda chuva, melhor dizendo. A palavra de Deus diz assim: Deus manda chuva sobre o justo e o injusto. Deus faz nascer o sol sobre o justo e o injusto. Deus manda o alimento para o justo e o injusto. Deus dá vida tanto para ímpios quanto para justos, quanto para doente como para saúde, para preto, para branco, para rico, para pobre, não tem distinção a sua misericórdia. Agora, sua salvação é para todos, sim, mas todos são salvos? Não. Depende. Olha, isso. A sua salvação foi dada para todos, mas decisão do homem também é, porque Jesus diz, mas alguns vai dizer, alguns que são calvinistas, eu não sou contra calvinista, nem arminiano, nem qualquer igreja, não é? Mas diz, não é o homem que decide. E aquela passagem que Jesus diz assim, não é o homem que decide a salvação, eles nos dizem. Bom, vou respeitar a sua opinião, mas eu vou ficar com a opinião de Jesus. A opinião de Jesus diz assim, se alguém quiser seguir-me, vou repetir, se alguém quiser seguir-me, carregue a sua cruz e siga-me. Não é assim que o texto diz? Tá certo? Posso concordar com algumas coisas que vocês pregam? Sim, como vocês também podem concordar com as coisas que eu prego, algumas. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas acredite em Jesus. E 100% em mim não, que eu sou falho, não é verdade? Não tem como. Sendo o centro da história, o advento do Messias, não é? Veio para estabelecer o seu reino. A volta de Jesus veio para estabelecer o seu reino. E a prova disto, Lucas mostra que através do Espírito Santo, primeiramente operado no ministério de Jesus e posteriormente na igreja, que esse propósito efetivou, né? Esse propósito efetivou. Então, o livro de Lucas veio para isso, para nos mostrar que Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor da história. Isso é gratificante, irmãos. Isto é maravilhoso, porque Ele continua sendo o Senhor da história. Irmãos, Ele é o Senhor do seu povo. Olha o que a palavra diz. João 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra
porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Quem entra, ou estou falando caipira, quem entra pela porta no reino de Deus é ovelha. Mas quem entra por outra parte, que não é pela porta, é ladrão e salteador. Pode ser, irmão, pregador, pode ser membro, pode ser bispo, apóstolo. Quem são estes que não entram pela porta? São pessoas que não se convertem. São pessoas que não querem ter comunhão. Eles querem roubar as bênçãos até dos próprios irmãos que estão no templo, tirar as ovelhas, matar as ovelhas. Eles não entram pela porta. Porta é o que Jesus diz? Estreita é ou não é? Porta não é estreita? Eles querem matar as ovelhas. Eles são ladrões, são salteadores, Jesus diz. São pastores que pregam, são membros que congregam, são um círculo de oração, são congregados, são pessoas visitantes, são pessoas que estão ali no meio, mas elas nunca entram pela porta. Ou seja, nunca entra por Jesus. Muitas pessoas vão na igreja. Quer aparecer também? Quer aparecer, Lória? Tá bom, vou virar para cá. Minha esposa mandou virar. Irmãos, são pessoas que vão para a igreja para ver se ficam ricos, para conseguir milagres ou curas, ou alguma coisa que Jesus tem para dar. Jesus tem para dar? Tem. Mas tem pessoas, eu estou explicando isso, que não querem Jesus. Querem o que Jesus tem para dar. E isso, irmãos, tem que ser notado que essas pessoas são ladrões. Tem gente que acaba com vida, rouba o marido dentro da igreja dos outros, rouba os filhos dos outros. Se levar, leva tudo. Então, Jesus diz para a gente ter cuidado com essas pessoas. A igreja tem que ter cuidado. Porque Jesus diz: quem é o verdadeiro é aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Não é? Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E Jesus é o pastor. Ele nunca vem pelo telhado, por janela, não. Ele entra pela porta. Porque ele está a fim de dar vida pela a igreja. Não é? Jesus sempre está a fim de dar vida pela sua igreja, pelo seu povo. Só um minutinho aqui. Então, irmãos, Jesus é o que cuida do seu povo, é o que cuida da sua igreja. Olhe, e o porteiro abre, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e os traz para fora. Então, se você conhece Jesus, Jesus te chama pelo nome, Jesus te ensina, porque a proposta do conhecimento da palavra de Deus é mostrarmos, não é? Que Jesus Cristo é aquele que conhece você. Não tem um homem que conhecer a sua história, a sua vida. Quem tem que conhecer ela é Jesus. É a palavra do Senhor nosso Deus. Pois bem, nós vamos continuar meditando aqui na palavra. O livro de Lucas, a autoria é o próprio Lucas. Ele é um médico amado, está em Colossenses 4,14, que fala que Lucas é um médico muito amado. É um médico que tem o amor da igreja, do povo, né? Da congregação, nesse sentido. A quem é atribuído a autoria do terceiro evangelho? É citada no Novo Testamento 3 vezes,
todas essas citações e estas epístolas paulinas são usadas no contexto aprisionamento do apóstolo Paulo, né? Colossenses 4:14, Filemão 24:2, 2 Timóteo 4:11, essas 3 vezes que fala que a autoria fala sobre o Lucas, né? Embora o autor do terceiro evangelho não se identifique pelo nome, isso não se depõe contra ele que a autoria é do Lucas, uma autoria lucana, não é? Pois bem, desde os seus primórdios a igreja cristã atribui a Lucas a autoria do terceiro evangelho. A crítica contra a autoria de Lucas não se tem conseguido apresentar alguns argumentos sólidos para demover a igreja da sua posição. A erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a obra aproximadamente no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Pois bem, eu vou terminar aqui este vídeo, essa mensagem, vou dar as considerações finais. Amanhã a gente volta para conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus, da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, nós estamos no ensino diário, nessa proposta de conhecermos mais a palavra de Deus, da misericórdia de Deus, e não vamos parar, porque a palavra de Deus ainda fala conosco, nos ajuda, nos anima e nos ensina a caminhar cada vez mais, cada dia mais, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que cada dia que nós aprender mais um pouco da palavra de Deus, será muito gratificante para a nossa vida, e todos os irmãos estão convidados a aprender conosco a palavra de Deus todos os dias, assim permitindo o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu vou terminar. A gente ainda faz as lives todos os dias e entrega a mensagem todos os dias para todas as pessoas. Irmãos, nós estamos na proposta de levar a palavra, a mensagem e o conhecimento da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente volta com mais um aprendizado. A gente vai falar sobre a obra, não que o Lucas fez. Será que ele só escreveu o Evangelho de Lucas? A gente vai conhecer mais um pouquinho. É gratificante, é um reforço para quem vai na escola dominical, também é um reforço para quem faz teologia. Nós queremos aprender mais de Deus, não é? Mais da palavra do Senhor, entender as Sagradas Escrituras. Nós estamos no estudo de mais de 12 horas por dia. Estou estudando as palavras de Deus, os idiomas, a Bíblia, as escolas bíblicas, os estudos diários que nós temos com todos os irmãos do Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos.